Voltamos ao vivo, 13 horas e 19 minutos aqui em Montes Claros. Você está acompanhando o programa Momento Esportivo na Vim TV em dois horários, meio-dia e 30 e 19h30, no YouTube Momento Esportivo 20 no buscaqui.net. Nós estamos batendo papo com o advogado especialista, Dr. Flávio Gamboge, direto de Belo Horizonte, diretor jurídico do Cruzeiro, a nação cruzeirense, time papa título, que infelizmente está na primeira divisão, mas ele acredita, e a torcida acredita, ou não, melhor, na segunda divisão, desculpa, acredita que vai voltar ainda nessa temporada. Doutor Flávio, vamos voltar a Belo Horizonte novamente, porque saiu uma matéria essa semana na Rádio Tatiá de Belo Horizonte com um especialista em direito esportivo, José Eduardo Junqueira. Ele faz um alerta para as armadilhas da SAF, que é Sociedade Anônima do Futebol, que é a lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente da República, dizendo que o projeto não é a salvação, além também de citar benefícios. Ele deu a entrevista para o Thiago Reis da Rádio Tatiaia. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso. Ele não é a salvação. Qual que é a opinião do senhor? Olha, evidentemente, né, na democracia que vivemos, a gente deve sempre dar ouvidos às opiniões contrárias, às condenações porventura feitas por aqueles que pensam diferente de nós. Só que eu fui testemunha e trabalhei bastante pela condução desse processo dentro do Congresso Nacional. Né? O senador Portinho fez muitas e muitas audiências públicas, ouvindo todos os envolvidos e porventura afetados por esse projeto, né? Que não foi só portanto, uma imposição dele próprio, ou foi ouvida a sociedade afeta ao futebol, né? Que deram suas opiniões, que culminou, né, nesse trabalho, né, que nasceu lá atrás, né, pelas mãos do nosso senador Rodrigo Pacheco, né, hoje presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, portanto, né, ele foi o idealizador desse projeto, que foi aprimorado, democraticamente aprimorado pelo senador Portinho, né, que recebeu o trâmite na Câmara dos Deputados, né, de outro senador mineiro, né, o Fred Costa, também aprovado, embora em regime de urgência, com algum debate, mas atendendo sobretudo aos debates que foram feitos nas audiências públicas tocadas pelo senador Carlos Portinho. Né? Então eu entendo que ele é um projeto que atende bem aos anseios, né, daqueles envolvidos no sistema do futebol. Ele atende sobremaneira os envolvidos, e no caso específico do Cruzeiro, eu ouso discordar, né? Pode ser que alguns clubes não optem pela população em sociedade anônima, é natural. Existem clubes que estão muito bem estruturados financeiramente, como por exemplo o Clube de Regatas Flamengo, né? Esse talvez não faça essa opção, talvez também não o Palmeiras, por exemplo, né? Mas existem outros clubes, e aí eu coloco o Cruzeiro nessa situação como talvez sim a grande solução ou a melhor solução para os graves problemas que agora enfrentamos. Não apenas do ponto de vista de dar segurança jurídica a um potencial investidor, né, que alocando os recursos dele saberá, né, que feito um trabalho profissional correto, submetidos a todas as regras às quais se submetem quaisquer sociedades anônimas, né, que militem aí no setor econômico nacional, né, poderá, e o retorno evidentemente não é garantido, mas seguir os cronogramas para que ele espere o retorno, que é natural, que se espere de qualquer investidor. Mas do outro lado também, ele o desenho colocado no projeto, ele é um processo muito salutar para assegurar a sobrevivência do futebol, a despeito do porte passivo, porque ele apresenta uma solução importante para o passivo, né? Lembrando que o passivo do Cruzeiro hoje nós reduzimos ele, mas ele é um passivo bastante elevado ainda, como é de diversos clubes do Brasil. Então, ela é a salvação, e aí eu ouso discordar do nobre colega, não só pela questão de segurança jurídica e gestão profissional para atração de investimentos. Ele é uma salvação também, porque ele apresenta uma solução viável
para o passivo, para o elevado passivo. Tem uma pergunta aqui do blog de Veneta, aqui do jornalista Cristiano Gilvan. Ele quer saber o seguinte: doutor Flávio, qual é o valor total que o Cruzeiro deve, considerando só o que ele tem de pagar dos direitos de jogadores? Caso de Riasco e Arrascaeta, por exemplo. Acho que ele está perguntando não o valor total que o Cruzeiro deve, ele está perguntando o valor que o Cruzeiro tem de passivo sendo cobrado no Tribunal Arbitral da FIFA, né? E aí é um valor, sim, bastante elevado, né? São alguns milhões aí que nós temos, salvo engano, esse valor é fixado em dólar, esse valor varia um pouco, mas assim, é um valor bastante elevado que não existe no momento específico condições de que seja equitável. Daí porque o Cruzeiro foi tão punido, né, e espera, dentro do prazo de 2 janelas que nos foi dado pela FIFA, nessa comissão ele espera que consiga, de alguma forma, conseguir levantar os recursos para o pagamento dessas dívidas de gestões passadas. Né? Infelizmente, né, no passado, contratava-se e não pagava-se. Né? Era uma regra. Daí porque até veio esse Tribunal Arbitral da FIFA para resolver essas questões. Né? E agora nós temos, então, esse dever de pagar aquilo que não foi pago no passado. Ele emenda aqui, doutor, do blog de Veneta, o companheiro Cristiano Gilvan. Hoje o Cruzeiro tem quantos processos trabalhistas com jogadores em aberto e passível de negociações? Blog de Veneta. O número é muito elevado, o de processos trabalhistas. Eu não tenho esse número exato, né? Isso depende, isso está colocado. Agora, com relação ao valor, também está colocado no nosso balanço. Né? O valor lá colocado, e eu confesso que não sei de cabeça não, mas o volume é muito grande. O volume, sim, é muito grande, porque houve aí uma crise financeira que nos abateu, né, em 2019, se agravou com a queda da Série B, e o que nos forçou, né, não só nos levou não só a uma inadimplência, né, como também nos levou também a um processo de redução, de enxugamento da máquina, inclusive com o desligamento de colaboradores. Infelizmente, alguns colaboradores precisaram ser, de alguma forma, desligados, porque a gente precisa de reduzir, e conseguimos reduzir em mais de 100 milhões de reais, não só a nossa dívida, como também, né, o nosso gasto. Né? Agora, isso implica, evidentemente, né, acaba culminando em reclamações trabalhistas, é natural, né, e que a gente pretende, de alguma forma, solucionar mais este problema. Doutor Flávio, só uma dúvida aqui, talvez o senhor Claro. consiga esclarecer. Na rota comum, toda a SA procura criar uma fundação, uma associação para ter as benesses da redução tributária. Vamos pegar SA aí, qualquer jogador, vamos pegar INSS, né? Nós precisamos pagar o patronal, já vai a 20%, ou seja, qualquer saláriozinho aí ainda está aumentando, saláriozinho, né? Que salário de jogador não é saláriozinho. Ele já vai mas isso a gente já recorre hoje em dia, né? O custo, né? O custo desse jogador. Então, será que nós não estamos indo na contramão da história? Não seria organizar realmente a associação? E talvez o nobre colega do senhor que deu entrevista na Rádio Itatiaia aí, ele tenha pensado dessa maneira. Será que não está indo na contramão da necessidade da redução de uma carga tributária? Sim, parece que fica meio solto na hora que a gente avalia como empresa, né? Como empresa, que tem os 20%, mais 8% de FGTS, que quando você tem lá o SEBAS, né, você tem essa isenção de imposto de renda, uma série de coisas, e isso começa a tributar tudo depois. A isenção de patrimônio, né, por exemplo, não paga IPVA quando é associação, quando é fundação, dos bens de consumo, né, os bens materiais lá, de carros, alguma coisa. E como é que isso implicaria numa receita de composição? Olha, Lincoln, em primeiro lugar, essa tributação, esses custos inerentes ao salário, a gente já paga hoje. A gente é isento a outros tributos. Então, se o meu atleta que ganha lá hoje 100 mil reais, eu pago 8% de FGTS sobre esse salário, eu pago o INSS, e eu tenho que reter o INSS e repassar a União, e a mesma coisa em relação ao imposto de renda. Tem que reter 27,5% desse salário e repassar à União. Essa é a razão, inclusive,
o passivo tributário enorme que nos levou àquela transação tributária que fizemos em outubro do ano passado, que tinha um passivo de mais de 350 milhões. Por quê? Eram tributos retidos da fonte que não foram repassados à União, né? Não foram repassados à União e gerou esse passivo. Então, assim, com o SA, ou do jeito que eu estou hoje, eu pago FGTS, INSS e o imposto de renda retido na fonte da mesmíssima forma. Isso porque eu só funciono aí como uma obrigação minha tributária como substituto da União, né? Então, não significa que isso altere de alguma forma. Assim como eu continuo pagando, eu pago IPTU sobre os imóveis, eu tenho que pagar o IPTU, não pago ICM, porque eu não sou prestador de serviço, né? Então eu não pago ICM nem ISS, embora tenha que ficar a mesma coisa. Tenho que reter na fonte, a depender de algum serviço contratado, eu tenho que reter na fonte a nota fiscal e depois ia passar ao município. Não fazendo, a gente acaba tendo algum passivo de ordem tributária. Agora, aquele tributo que a gente pode pensar, por exemplo, o imposto de renda sobre a receita oferida pelo Cruzeiro, né? Eu celebrei um contrato de patrocínio com uma grande empresa que vai me dar X milhões de reais. Esse dinheiro eu não tenho que submeter a uma tributação, hoje, sendo associação, né? Eu vendo um atleta, né? Pego um atleta da minha base e vendo esse atleta por X milhões de reais. Isso não é receita tributável, não tem que exigir nenhum tributo sobre a venda desse atleta, né? Se eu virasse empresa, 100% empresa normal, como por exemplo é o Bragantino, há uma tributação de renda e de outros tributos, enfim, sobre essa receita ocorrida, né? E isso não é interessante, evidentemente não é interessante. No regime de tributação especial previsto no PL 16, que acabou vetado no Presidente da República, haveria uma previsão de tributação sobre essas receitas, né, relativamente baixa. Salvo melhor juízo, a alíquota era 4% no início e a base de cálculo era um pouco reduzida, ela não era tão ampla, toda a receita colocada. Infelizmente, o Presidente da República resolveu vetar isso e nós vamos trabalhar firme para que esse veto seja derrubado para o Congresso Nacional, porque pensamos que esse regime especial de tributação ele é mais convidativo à convolução de associação em sociedade anônima, e sendo mais convidativo, ele acaba sendo mais positivo para o governo federal, que sai de uma tributação hoje de zero sobre a receita dos tributos, né, para uma tributação ainda que reduzida, mas com uma tributação que vai gerar alguma receita para a União. Mas isso também nos geraria uma jurisprudência para as outras SAs, desonerando a tributação de todas as SAs do Brasil? Então, assim, fica meio na controvérsia, na contramão da história, né? Não gera jurisprudência porque o direito tributário ele é regido pelo princípio da legalidade e legalidade estrita. Então, se o legislador fez a opção de colocar uma carga tributária diferenciada para aquele determinado setor econômico, apenas aquele setor econômico vai ser beneficiado. As outras sociedades anônimas que porventura entendam-se de alguma forma prejudicadas, elas que vão ao Congresso Nacional e busquem uma redução da alíquota de determinados tributos. E aí é direito de cada um, uma pessoa de um determinado setor econômico. Agora, no caso específico do futebol, foi feita essa opção pelo legislador, de colocar um regime tributário diferenciado, como existe para diversos outros setores econômicos do nosso país. É uma decisão soberana do legislador. Olha, pessoal, está chegando o final do nosso programa. Tem muitas perguntas aqui, mas a gente não vai dar conta de responder, viu, doutor Flávio? Tem o Wilson aqui, está perguntando que com a chegada de investimentos se vai aparecer investidores para o Cruzeiro. O Nísio Roberto está perguntando, saquear o Cruzeiro e não estão devolvendo o dinheiro, por quê? E vários outros. Outro perguntando aqui, o Cruzeiro deve quase 1 bilhão, mais 1 bilhão, se transformando em empresa, como é que fica isso? Paga, congela, como que fica a situação do Cruzeiro? Está na lei, essa é um dos pontos positivos da lei, que é uma solução viável para o passivo. A lei, ela diz que não há sucessão da dívida, tá? Porque, ou seja, a Cruzeiro, Sociedade Anônima de Futebol, ela não
fica responsável pelo pagamento da dívida antiga, embora ela fique responsável por abastecer com recursos a associação antiga. No caso específico da lei, como percentual da receita, com uma boa parte dos dividendos, o que eu acho bastante salutar, né? Por que eu vou distribuir dividendos entre os acionistas, sendo que eu tenho um passivo a ser atendido? Né? Além de expressamente abrir a previsão que hoje é jurisprudencial, ela é pretoriana, não há uma autorização específica para uma eventual recuperação judicial. Né? Enfim, a lei que foi hoje sancionada, ela apresenta muitos mecanismos para a gestão desse passivo, que talvez seja o nosso maior problema. Acho que maior do que o problema de buscar investidores, nosso problema hoje é o passivo de prazo que nos sufoca. Né? E a gente precisa, de alguma forma, sobreviver, inclusive para poder pagar o passivo. Né? De nada adianta que os credores funcionem como aquele vírus, um vírus que é mais mortal, né? Ou tem que ser de uma forma que garanta a sobrevivência, né, nossa, de forma que a gente possa, de alguma forma, saldar esse passivo e honrar todas as dívidas, que é acho que é um dever, né? Acho que é um direito, e é algo que nós queremos, de alguma forma, solucionar dentro do possível, e o possível, acredito eu, nos apresenta a Lei 1493 hoje sancionada. Ela nos apresenta um caminho muito interessante para a solução desse elevado passivo do Cruzeiro. E sobre o dinheiro daqueles que, porventura, desviaram recursos do Cruzeiro, eu vi aí o comentário, a pergunta, existem ações que tramitam na Justiça, né? Já temos aí quase 8, 9 milhões de reais em liminares, né, de bloqueios de bens dessas pessoas. Agora, evidentemente, acho que os telespectadores que são advogados e não acompanham, e aqueles que, porventura, já precisaram bater as portas da Justiça, sabem que isso demora. Né? Nós estamos aí há um ano no Cruzeiro, um ano e um mês mais ou menos no Cruzeiro. É muito pouco tempo para se solucionar um processo judicial, ainda mais um processo judicial que se discute bilhões. Né? Então, assim, nós vamos, infelizmente, ter que esperar alguns bons anos, mas espero que no futuro, se a Justiça entender que, de fato, houve desvio, como a gente coloca na petição inicial das ações, né, que isso seja, de alguma forma, um dia reposto aos cofres do público. Mas, repito, é uma decisão que depende da Justiça. A nossa parte cabe entrar com as ações, lutar para que elas tramitem de forma mais séria possível, produzir as provas necessárias e conduzirão à decisão soberana do magistrado. Olha, está chegando ao final. Lincoln, suas considerações. Muito obrigado por vir aqui atender o nosso convite para participar do debate com o Dr. Flávio. Suas considerações, obrigado, tá? Eu que agradeço, é um prazer sempre, bom. Dr. Flávio, muito obrigado pelos esclarecimentos. Dá para perceber que o caminho não é fácil, ele é meio árduo. São muitas estratégias que terão que ser montadas e ao longo do período de adaptação, né? Porque precisa se entender muito bem e o torcedor precisa ficar bem a par dessa situação, para não entender que isso é a salvação, não. Precisa de uma gestão muito forte por trás disso aí e precisa realmente estarmos juntos, fortes, porque somos cruzeirenses. A gente sofre junto em todos os sentidos, no jurídico, no financeiro e no campo. Mas nós vamos voltar para a Série A esse ano ainda. Vamos ver se o professor lá dá conta. Obrigado, doutor Flávio. Olha, antes de encerrar, vamos falar a ficha novamente do doutor Flávio, né? Flávio Gamboge, advogado, bacharel e mestre em Direito pela UFMG, especialista em Administração Pública pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, doutorando em Direito Constitucional pelo Instituto Brasileirense de Direito Público, IDP, ex-interventor da CBF na Federação Paraibana de Futebol, ex-auditor do STJD de Futebol e TJD de Minas Gerais, conselheiro seccional da OAB. Quero agradecer ao nosso colega advogado Eric Rodrigues, que foi nosso parceiro, é nosso parceiro, e fiz o contato também com o Dr. Flávio, ao blog de Veneta, o Cristiano Gilvan, a todas as pessoas aqui, o pessoal que tem participando da cidade, Feira de Santana da Bahia, não deu nem para... Rádio Cidade FM lá de Feira de Bahia, ou Feira de Santana, são pessoas... Vamos voltar, já perguntou aqui, o Jefferson, não dá para ler, não, viu, gente? Está muita pergunta aqui. Doutor Flávio, suas considerações, muito obrigado mesmo. Eu sei que o senhor está cheio de serviço aí para fazer, atendeu o nosso convite até agora. Suas considerações, doutor Flávio. Rubem, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, podendo esclarecer um pouco desse tema que é de fato muito tormentoso. Né, agradeço ao Lincoln pelas perguntas, elas
foram muito pertinentes, e o objetivo aqui, né, da imprensa em geral é informar, né? Então, quanto mais difícil a pergunta, é sinal de que nós estamos diante de um tema complicado, complexo, e é dever nosso, né, enquanto membro da diretoria do Cruzeiro, né, dar essa satisfação aos nossos 9 milhões de torcedores, e o caminho para tanto é muitas vezes a imprensa, uma imprensa fiscalizatória, uma imprensa que nos exige, né, e eu espero ter conseguido, de alguma forma, né, esclarecer um pouco desse tormentoso tema, né, e as dúvidas são muitas, eu tive as minhas, né, desde o nascimento do projeto, né, e à medida que a gente vai debatendo, né, com as pessoas que pensam diferente de nós, que têm as suas ponderações, a gente vai amadurecendo, vai evoluindo, né, para sempre buscar isso. O Ligo pode ter certeza, Rubem e todos os torcedores do Cruzeiro, né, é buscar a melhor solução para recolocar o Cruzeiro de onde ele nunca deveria ter saído. Né, agradeço mais uma vez a oportunidade e mando um abraço ao meu amigo Eric, né, o grande amigo, colega advogado, que me confiou aqui a oportunidade de estar aqui presente e prestando esclarecimentos. Muito obrigado, eu agradeço. Eric, muito obrigado, viu? Eric Rodrigues, daqui de Montes Claros, um dos excelentes advogados do Brasil, que intermediou o nosso contato com o Dr. Flávio. Com imagens no estúdio de Rodrigues Lopes, edição de Maurício Lopes, está encerrando mais uma edição do nosso Momento Esportivo. 12 anos no ar, dedicados ao esporte local e regional. Um abraço a todos, até o próximo programa. Momento Esportivo. Oferecimento: Carine Lessa Confecções. Pensou em uniformes? Lembrou Carine Lessa. Max Min Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro.